Eu me chamo Matheus. Tayane. Nós vamos apresentar o seminário de Musicalização na Educação Básica da vida e obra de M. Jacques Dalcroze. Não sei se é bem essa a pronúncia, mas é sobre Dalcroze que iremos apresentar. Ao curso de licenciatura em música na disciplina de musicalização na educação básica. Quem foi Dalcroze? Ele foi um criador do sistema de música baseado no movimento corporal expressivo que se tornou mundialmente difundido no ano de 1930. Tornou-se também precursor dos chamados métodos ativos na área da educação musical infantil também, influenciando toda uma geração que primordialmente ficou na primeira metade do século XX. Ele nasceu na Áustria, mas se mudou para Genebra, na Suíça, 6 anos, onde também veio a falecer também em Genebra. Em 1892, Jacques Dalcroze foi nomeado professor da harmonia do Conservatório de Genebra, também na Suíça, onde trabalhou por 18 anos. Ele ficava sempre intrigado com o fato que os conservatórios musicais daquele tempo formavam excelentes executantes, de que não eram, infelizmente, músico completo. Apesar de eles formarem, não era músico completo, não tinha essa relação total com a música. Então ele teve a sua formação, além dos conhecimentos musicais, ele também teve a sua formação em letras, onde pôde, na arte dramática, melhorar ainda a questão do seu desenvolvimento, que nós vamos ver mais adiante, da questão da rítmica, do corpo com a dança, onde tem essa relação. Já essa arte dramática, da formação em letras em dramas, ele teve essa formação na cidade de Paris, já não foi em Genebra, na Suíça. E posteriormente também ele foi para Viena, no ano de 1887. E lá foi onde ele aprofundou seu estudo com música, com os cantores, estudando órgão, composição e também estudou piano. Aí ele volta para Paris no ano de 1889 e depois ele dirige uma orquestra na Argélia, onde entra em contato com a música árabe. Eu sou o Carlos Magno e irei falar um pouco também sobre a vida e obra de Dalcroze, complementar o que o colega Matheus ele já começou a falar. Durante os séculos 19 e 20, a educação musical ela passou por diversas modificações e ela recebeu contribuições de diversos autores, entre eles o Dalcroze. Esses autores eles desenvolveram ideias e propostas de sistematização de ensino musical e muitas dessas ideias elas tornaram-se conhecidas e aplicadas no mundo em função de quê? Da sua coerência e alinhamento com novos modos de pensar o ensino de música. Quanto ao processo histórico, também cabe ressaltar, relembrarmos que em 1892, Dalcroze ele foi nomeado professor de harmonia e solfejo superior no Conservatório de Genebra. E nessa oportunidade ele deu início aos seus experimentos, que culminaram no seu sistema de educação musical. Sensível às transformações que ocorriam no campo das artes, ele não se conformou com a maneira mecânica e estéril com que seus alunos aprendiam música. Então, dessa forma, diante disso, ele passou a propor exercícios que fizeram com que o aprendizado ele passasse pela expressão corporal. Com essas descobertas, Dalcroze abriu as portas para as inovações pedagógicas musicais que surgiram na primeira metade do século XX. Ele desenvolveu gradualmente um método de educação musical baseado no movimento. E neste método, o que ele propunha? Onde o aprendizado ele ocorre por meio da música e pela música. Através de quê? De uma escuta ativa. A proposta pedagógica de Dalcroze ganha o nome de euritmia, em 1913. Termo cunhado por uma composição das palavras gregas eu, significando bem, bom, e rhythmus, fluir,
Fluxo, um bom fluxo. A eutimia ou eurítmica tem como finalidade o desenvolvimento da capacidade musical do indivíduo. Para Dalcroze, a música está enraizada nas emoções humanas e na busca estética de combinação de sons. Ele parte da constatação de uma necessidade do desenvolvimento da percepção auditiva e da vivência musical antes mesmo de introduzir o aluno no instrumento ou na teoria musical. Todo pensamento de interpretação de uma ação, para ele procurava sempre estabelecer a comunicação mais direta entre o sentimento e o entendimento entre a sensação que informava a mente daqueles que recriavam os meios sonoros de se expressar nos meios sonoros. Ele também dizia que estava buscando um sistema de educação musical no qual o próprio corpo irá fazer o papel intermediário entre o som e o pensamento, tornando-se sincronicamente o meio direto de nossos sentimentos, das sensações aurais, sendo reforçadas por todos aquelas que são chamadas existências pelos múltiplos agentes de vibração e ressonância que repousam dormentes nos nossos corpos. O sistema respiratório, compondo o ritmo de palavras, dinâmicas musculares, interpretações, aquelas ditadas pelas emoções musicais. Já dizia ele no seu livro lançado em 88, na página 8, e confirmado por Fernandes na página 10 do seu livro lançado em 2010. A proposta de Dalcroze, ela relaciona a música com o movimento corporal. Ele inclui diversos caminhos metodológicos com o objetivo de estimular o desenvolvimento global da pessoa na física, intelectual e social. Ritmo, solfejo e improvisação fazem parte das propostas dele para o desenvolvimento das crianças, dos jovens e adultos. Essa proposta ela buscava também criar uma inter-relação entre o cérebro, o ouvido e a laringe, para transformar o organismo inteiro no que ele mesmo denominava como ouvido interno. No fundamento da rítmica de Dalcroze, ainda que o ritmo seja físico em sua origem, o corpo e o cérebro precisam trabalhar juntos para que possa existir essa sincronia entre a dança, a música, o corpo e isso. De certa forma também, os dois estando em sincronia, também o intelectual da pessoa, intelectual musical obviamente, vai ser desenvolvido. Desse modo, todos os exercícios são voltados para o crescimento do corpo e da mente do aluno, daquele praticante desse tipo de ritmo. E a harmonia tanto com o corpo como com a dança, entre os dois. Esse slide. Pode falar sobre ele. A concepção paradigmática de Dalcroze compreende sobre a euritmia e a sua relação interdisciplinar com a música, a dança e o teatro. Essa concepção paradigmática compreende que as camadas emocionais internas se uniriam no movimento físico para produzir a comunicação expressiva. Entretanto, essa afirmação categórica que realmente une as propostas de Dalcroze estão em seu texto de 1920. L'Eurythmie, não sei se é assim que pronuncia, La Música e La Educação. Certamente ela nos leva a uma reavaliação, inclusive da prática dalcroziana dos últimos tempos. O gesto em si não é nada. Seu pleno valor depende da emoção que inspira e nenhuma forma de dança, não importa qual complexa na combinação de atitudes corporais, pode ser mais que uma mera e insignificante diversão, até que se complete com as emoções humanas, em sua plenitude e profunda veracidade. Exatamente. O método da Dalcroze, ele se baseia na vivência corporal do ritmo e da música, um experimento musical de certo modo, onde o estudante desenvolve através de uma série de exercícios os movimentos, que são conjuntamente uma estrutura mestre com o seu senso rítmico e também com o seu senso auditivo, seu equilíbrio motriz e também a sua criatividade, quando trabalha essa questão do ritmo. Aos poucos, essa vivência promove a associação entre a audição, a visão e também entre a ação, seja ela corporal ou então vocal. E além de desenvolver também a memória,
porque, como eu falei anteriormente, ele consegue manter em sincronia os dois. Então, ele desenvolvendo isso, ele consegue também trabalhar a sua memória, a consciência corporal e também espacial. O método também tem um caráter altruísta, ou seja, que visa a liberação e o equilíbrio do ser humano. O método Dalcroze ele também foi implantado no Brasil no ano de 1937, no Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro. Atualmente ainda existem professores que usam esse ritmo, e também são especializados nessa metodologia, que é a professora Iramar Rodrigues, que é brasileiro e naturalizado suíço, que ministra cursos de oficinas e encontros da educação musical no Brasil, voltados com um ritmo, com o método de Dalcroze. Aí falando um pouco sobre a rítmica, né, o sistema de educação musical criado por Dalcroze, que visava a musicalização do corpo, né, é uma disciplina na qual os elementos da música eles são estudados através do movimento corporal. Então, por questionar a relação entre a música existente entre a música e o movimento através da interação, espaço, tempo e energia, o método Dalcroze ele despertou interesse também no meio artístico, sobretudo entre dançarinos e dramaturgos. A rítmica, né, ela pretende desvencilhar o aluno de uma prática mecânica na aprendizagem da música. Normalmente, que essa aprendizagem ela é apoiada, né, na análise, na leitura e na escrita, sem a participação do corpo, que Dalcroze ele considera fundamental para a sensibilização da consciência da rítmica, que tem que haver a participação do corpo, né, nessa questão da musicalização. Assim, dessa forma, ele entende que a consciência rítmica ela é resultado de uma experiência corporal e que essa consciência ela pode ser intensificada através de exercícios, né, que combinem sensações físicas e também sensações auditivas. A gente agradece, professor, pelo tempo. Reforçamos novamente que a nossa equipe é composta por mim, pela Daiane e pelo Magno. Gostaria de fazer minhas considerações finais acerca deste trabalho, né, realizado juntamente com o Matheus e a Tayane, dizendo que o Dalcroze ele foi um grande pedagogo musical, né, que muito contribuiu para o processo de musicalização através do seu método do ensino rítmico musical, né, através do movimento corporal, justamente por levar o ser humano a descobrir e desenvolver suas capacidades artísticas por meio de atividades corporais, né, que o levassem a vivenciar os elementos da linguagem musical, tomando o corpo como instrumento tanto receptor quanto transmissor, desenvolvendo dessa forma e estimulando os canais através da percepção auditiva, tátil, o tempo, o espaço e a energia. O grande objetivo dele era fazer o aluno experimentar, né, e sentir para somente poder dizer, eu sei. E gostaria de finalizar minha fala com uma frase dele que diz o seguinte: eu me apego sonhando com uma educação musical na qual o corpo faria ele mesmo o papel de intermediário entre os nossos pensamentos e se tornaria instrumento direto dos nossos sentimentos. Muito obrigado.